Olá, boa tarde a todos e todas e bem-vindos neste 43º Diálogo no SEM. Hoje, dia 22 de maio, exatamente 15 horas da tarde. O tema de hoje será o seguinte: direitos humanos, migração e educação, desafios no contexto da Covid-19. Estarão falando conosco a Margarida Vitória Gomes e Maria Cristina de Magalhães Silvestre. E antes de começar a conversar, alguns abraços, claro, a todos vocês que estão nos acompanhando. Abraços de maneira especial ao José Carlos Pereira, que da sua casa está acompanhando este diálogo no SEM, ele que conseguiu costurar, mandar as perguntas, recolher as informações, áudios e tudo isso. Muito obrigado, José. Um abraço também a Clarissa Paiva, que deveria estar aqui comigo, mas hoje deu um imprevisto, não conseguiu. Então vou ter que fazer os dois papéis. E também o Miguel Almada aqui atrás da mesa, ele colocando toda a parte de áudio e vídeos. Dito isso, voltamos então ao que é o tema central, ou seja, esse 43º Diálogo no SEM, tema Direitos Humanos, Migração e Educação, desafios no contexto da Covid-19. Já outras entidades, outros grupos coletivos pautaram o tema desta conjuntura em diferentes perspectivas, ou políticas, ou de acolhida. Nós hoje colocamos no enfoque dos direitos humanos e educação. E a primeira a falar será a Margarida Vitória Gomes, doutora em educação, membro do Centro de Estudos Rurais e Urbanos e do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP. Então, palavra com a Margarida, que a gente dá um grande abraço. Vamos ouvir esta introdução dela. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham os diálogos do SEM, agora na modalidade virtual, conectadas pelas redes sociais. É uma alegria compartilhar esta jornada e agradeço a José Carlos Pereira, ao Padre Paulo Parisi, a Clarissa Paiva pelo convite, pela organização, e a Miguel Almada pela operacionalização no Facebook e na web rádio da Missão Paz. É uma alegria sempre compartilhar com vocês. Eu considero que o encontro virtual, especialmente em tempos de quarentena e de isolamento pela pandemia do Covid-19, do síndrome respiratório agudo severo que estamos passando, o espaço virtual é um espaço possível e é um território legítimo de cultura e de aprendizagem, quando há condições e vontades para isso acontecer. Eu acredito que é uma utilização deste espaço virtual que vai além dos interesses financeiros de algumas empresas que usam o ensino remoto e a educação à distância vinculados à venda de conteúdos ou de provedores de banda larga, que na realidade buscam fortalecer um tipo de educação bancária, mas preocupados com a acumulação, não? Então isso abre já um debate polêmico, justamente por ser a rede um espaço físico e simbólico organizador da cultura e da educação, com repercussão na identidade social e individual. Eu sempre entendi que a educação acontece em outros âmbitos, além dos muros da escola ou da universidade. Eu defendo que a educação em rede, na perspectiva emancipadora, e também a pedagogia da virtualidade se legitimam quando alcançam os não alcançados e os excluídos da educação tradicional presencial e quando estas mantêm o sentido mais profundo da ação educativa, que é o da solidariedade humana. Podemos nos perguntar hoje como estão repercutindo na sociedade as decisões tomadas por causa do Covid-19, pelo desemprego crescente e pela interrupção mundial da educação. Que condições tem a rede escolar constituída de milhões de alunos e milhares de professores de fazer o ensino remoto domiciliar?
Nos perguntamos se é adequado acelerar a formação dos estudantes de medicina e a validação emergencial de diplomas, e como as pessoas mais vulneráveis, como os refugiados, por exemplo, são alcançados com essas medidas. Tudo indica que estamos entrando numa encruzilhada. Então, estas são algumas questões iniciais que nos levam a pensar 4 momentos: como chegamos à pandemia, como estamos realizando essa travessia, o que conseguimos fazer na questão da educação e quais as lições obtidas até agora. E com isso ainda, ver que oportunidades encontramos a partir da atual interrupção mundial da educação para desenhar ações futuras de aprendizagem com crianças, jovens e adultos, especialmente com os mais vulneráveis. Nesse sentido, a premissa é de que os direitos humanos, a migração e a educação estão intimamente vinculados a um projeto político e são, aqui, nesse diálogo, colocados hoje em pauta. Ouvimos então este início da fala da Margarida Vitória Gomes, esta professora que colocou já o quadro geral da sua fala, os vários passos. Ela falou de 4 momentos desta fala, ela vai pontuando mesmo, iniciando da pandemia e dos reflexos na área da educação, educação que envolve imigrantes e refugiados. Já estava dando uma olhada aqui, muitos de vocês se conectando, de gente do Grajaú, de Fortaleza, aqui de São Paulo, de outros lugares. Todos vocês sejam bem-vindos nesse nosso diálogo no SEM, que tem como tema direitos humanos, migração e educação. E a professora comentava realmente como este tema de direitos humanos e migração no corte da educação estão vinculados ao projeto político. Então, não estão num terreno neutro, mas algo que politicamente está sendo desenhado há anos e que tem algumas finalidades. Então, isso é importante sempre lembrar, não é que é algo que acontece num espaço neutro. Vamos então agora à primeira pergunta que a Margarida vai responder. A pergunta é bem geral: como chegamos à pandemia? Ou seja, como nós chegamos nesta pandemia, como nós estamos, conjuntura política, econômica, e nos encontramos nesta realidade. Como chegamos à pandemia? A pandemia nos apanhou numa sociedade violenta, desestabilizada política, social e economicamente, com um governo que quase não dialoga com a sociedade, com capacidade de dividir, mas não de incluir a pluralidade e a diversidade social, uma sociedade desestabilizada pela recente flexibilização da legislação trabalhista, com a nova Previdência e, entre outras, pela dificuldade de nomear um ministro da Educação que conseguisse dialogar com a comunidade, acompanhar e orientar uma política pública e ações específicas. Ou seja, a pandemia nos apanhou muito fragilizados, querendo sustentar uma coisa insustentável, fragilizados na área da saúde e da educação. É só lembrar a PEC 95 de 2016, que fez restrições à Constituição Federal, colocando um teto para os gastos públicos e contingenciamento no recorte de investimentos em bolsas de estudo. Recentemente foi a vez do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e também o recorte de investimentos em pesquisa, especialmente para a área de humanas, sem considerar a adoção do programa chamado de Escola Sem Partido, que incentiva a perseguição de professores. Ou seja, já havia quarentena forçada para professores e alunos, com o fechamento de escolas urbanas e rurais, a dificuldade para encontrar vaga nas creches, o polêmico voucher vale para creches particulares, a sobrecarga de tarefas
do professor e a defasagem dos salários. A privatização da educação superior também. Ainda temos que conviver com o contraste da precariedade da educação, com as escolas bunkers com seguridade máxima e em oposição às escolas de lata com seguridade mínima, cuja comunidade tem que lidar com o apartheid sanitário, o apartheid digital e com todo tipo de exclusão e desigualdade. No caso dos refugiados, embora com os mesmos direitos que os brasileiros, estas problemáticas se acentuam e no âmbito da educação também encontram dificuldades para o acesso escolar e sua permanência, para a classificação ou reclassificação de seus estudos ou ainda para a revalidação de diplomas para prosseguir a formação ou exercer suas profissões. Segundo a Unesco, 47% das crianças refugiadas no mundo não foram matriculadas na educação básica, nem 85% dos adolescentes. E segundo a Acnur, só 3% das pessoas em situação de refúgio chega à universidade. Então, nem a universalização dos direitos humanos, nem um sistema complementar ao nacional vigoram plenamente no contexto das políticas de acolhimento e assistência a refugiados e requerentes de asilo. É importante considerar que as organizações internacionais multilaterais, como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e a Unesco, entre outras, elas oferecem orientações e também criam visões hegemônicas do mundo com suas ações. São as grandes narrativas, por vezes, às vezes, que a gente tem que seguir, não? No nosso país, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 9394 de 96 e com a Lei de Migração 13.445 de 2017, houve avanços importantes em aspectos normativos, humanitários, legais e jurídicos, mas há muito ainda por se fazer no âmbito do Ministério, das secretarias municipais e estaduais de educação, e algumas, como as de São Paulo, apresentam um importante histórico de ações educativas com migrantes e refugiados. Então, a pandemia nos apanhou na precariedade das políticas públicas e na vulnerabilidade dos brasileiros e imigrantes. É evidente que estamos diante de um acontecimento inédito que é tecido com narrativas de guerra, inimigo invisível, hospitais de campanha, escolas transformadas em ambulatórios, aquartelamento das pessoas em suas casas, a coalição, com soldados na linha de frente, assim nomeados os trabalhadores da saúde e de outros imprescindíveis. Mas, nessa guerra, tudo é feito em nome da ciência, do conhecimento científico, apesar do estrangulamento da pesquisa e da ciência, e de salvar vidas, quando em oposição se pede, desde esferas do governo, inclusive, pelo fim da quarentena e do isolamento social, em nome de salvar a economia. Então, são situações e temas delicados que, no futuro próximo, necessitaremos elaborar, ensinar e dialogar com os estudantes e os professores, pois preservar a memória e a identidade cultural é direito fundamental das pessoas. É uma situação que pede por ações viáveis, possíveis de serem feitas com responsabilidade, porque é aqui, justamente é aqui, que começaremos a desenhar o futuro da educação. E para isso necessitaremos tomar alguma distância da situação atual, da pandemia do Covid-19, ver o que foi feito, o que está sendo realizado, as possibilidades, porque até agora estamos com certezas e uma situação que balança realmente nossas certezas de uma sociedade consumista e neoliberal e de propostas educacionais prontas. A Margarida nos situou nesta conjuntura política, uma conjuntura que vai numa direção de uma perda progressiva de direitos
e precarização, podemos dizer, das políticas públicas. E isso envolve não só os migrantes, mas também a população brasileira. Então, esse é o quadro geral no qual acontece a pandemia. Então, ela acaba de responder como chegamos, como encontramos no fundo, nos encontramos diante da pandemia, numa situação já de fragilidade social e de perda de direitos, podemos dizer. E antes de colocar a segunda pergunta, gostaria só de lembrar algumas pessoas. Claro, é sempre difícil porque olha alguns nomes e com certeza esquece outros. A Fábia, a Inês, a Clarissa, que nos acompanha desde casa, a Luciana, a Célia, a Fátima, a Maria de Lourdes, a Tânia, a Edna Ramos, o Tércio, da Vale da Benção, em Araçariguama, a Zoleide, a irmã Zoleide também que nos acompanha, o Gregório, e Fabiola, e Delfio, quanta gente aqui, paro por aqui se depois consigo continuar. A Cecília Betim, depois continuo com mais nomes, realmente pessoas de todo o Brasil que estão nos acompanhando. Voltamos então ao foco da questão com a segunda pergunta, que é como estamos realizando essa travessia. No fundo, estamos no mesmo barco, todo mundo diante deste acontecimento inédito, que é a Covid-19. Como então estamos realizando essa travessia? Nessa travessia, estamos no mesmo barco. Alguns remando, outros caindo e se afogando, outros se bronzeando. E nesse momento é notável o quanto se fala de solidariedade, de cooperação e também de educação. Com os estabelecimentos educativos fechados, se pede para não sermos indiferentes à situação das pessoas, nem às propostas pedagógicas que estão sendo implementadas. Nos pedem aceitar as orientações para o uso do ensino remoto emergencial, disponibilizar e liberar o material didático para os alunos, orientar os pais para as atividades com os filhos, o que pode implicar na leitura de um caudal considerável de conteúdos e um trabalho cognitivo importante. Então, estamos no mesmo barco e será necessário não só reaprender acerca das partes do barco e suas funcionalidades, sino também aprender a velejar. Esse aprender a velejar junto com o Covid-19, atravessar a interrupção educativa com a ajuda da tecnologia, e isso abriu dilemas socioeducacionais acerca do uso da modalidade remota. Abriu dilemas sobre os pais orientando a homeschool, o ensino domiciliar. Também abriu dilemas sobre o trabalho cognitivo dos participantes desse processo e também sobre o lugar dos professores e das políticas públicas. Eu vou lembrar que foi no dia 11 de março que a Organização Mundial da Saúde anunciou que se tratava de uma pandemia. E no dia 19 de março, a Unesco lançou a Coalição Global de Educação para responder à Covid-19 com a hashtag Aprendizagem Nunca Para. A finalidade é atender mais de 1,5 bilhão de estudantes e jovens em todo o planeta que estão sem escolas e universidades devido ao surto da Covid-19. Segundo a Unesco, a coalição busca apoiar os países na ampliação de suas melhores práticas de aprendizagem à distância e atingir crianças e jovens que correm maior risco. A nova coalição da Unesco reúne a família das Nações Unidas, organizações da sociedade civil e parceiros da área da tecnologia. A Unesco, com isso, aproveitará a experiência de parceiros públicos e privados para ajudar os países a implementar soluções inovadoras e sensíveis ao contexto para fornecer educação à distância, misturando abordagens de alta tecnologia, baixa tecnologia e sem tecnologia. A coalição é encabeçada pela Unesco e reúne até o momento mais de 70 organizações, empresas, ONGs e canais de TV.
por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a Unicef, o Banco Mundial, a OSDE, o Google, Microsoft, Facebook e BBC, entre outras. Gostaria de sublinhar desta segunda questão, segunda resposta da Margarita, dois termos, ou seja, estamos experimentando a solidariedade e a cooperação. Acredito que todos nós estamos vendo isso. Num momento tão delicado no mundo inteiro, no Brasil, em São Paulo, a gente percebe também outro lado do ser humano, que é a criatividade, inovação, a solidariedade, sentir empatia, a necessidade de ajudar o outro. E antes de passar à terceira pergunta, mais algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Juliane, a Joana, Vicente, a Gilvanda lá de Fortaleza, o Miguel está confirmando, a Ola é uma grande cantora, ela que canta também ou sozinha ou às vezes na orquestra mundana Refúgio. Um grande abraço para você também, Ola. Ela também que tem filhos, e ela como refugiada experimenta este desafio da educação em primeira pessoa. Temos também a Sílvia, a Paula lá de BH, a Célia aqui da região aqui do Glicério, a Érica da área de comunicação, tem a Letícia, Jaqueline, Fabiola, Marlúcia, André lá do Grajaú, do Jardim Gaivotas, José Luiz Altieri. Paro por aí, senão a lista continua muito grande. A todos vocês, mais uma vez, um abraço e vamos continuar aprofundando, então, este tema que tem a ver com educação, direitos humanos e migração. A terceira questão é o que conseguimos fazer nessa questão da educação. Vamos ouvir. A Secretaria de Educação Municipal e Estadual, por sua vez, no mês de março, orientaram procedimentos para a rede. E no dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação do Brasil publicou as orientações para todas as instituições da educação básica e superior. O Estado ainda sancionou, já em fevereiro de 2020, a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentar a emergência internacional e nacional de saúde pública. Fica claro que nem os alunos, nem professores estão em época de descanso ou de férias. Estamos todos mobilizados e indignados com algumas das respostas dadas, mas a educação interrompida continua com atividades remotas ou na modalidade à distância, com uso de material impresso, rádio, TV e com a atuação dos youtubers ou redutubers nas redes sociais, onde também proliferam as fake news, não? Os professores são desafiados, então, ao acompanhamento de reuniões virtuais, a organizar o material online, a priorizar conteúdos, a gravar e disponibilizar aulas, entre outras atividades. Milhões de estudantes, famílias e professores estão aprendendo não só sobre o Covid-19, mas também a reinventar a vida familiar em quarentena. E com isso, quando necessário, a reivindicar seus direitos, como o de obter uma renda básica, um bilhete de alimentação, uma conexão e até mesmo um computador para poder ficar em casa estudando ou trabalhando. Ou seja, as famílias também buscam abrir tempo e espaço na própria casa, no próprio hogar, para conseguir um lugar sossegado para os filhos estudarem, com o estabelecimento de horários específicos para se entregar as atividades, como que se os filhos estivessem na escola. Nessa semana anterior, eu conversei acerca dessas questões com alguns pais, professores, e eu gostaria de convidar você para escutar o que eles dizem. A professora Vera Albrecht, professora de filosofia do ensino médio, numa escola estadual de São Paulo, a professora Maria Cristina Borges, que atua em Curitiba,
professor Alan Furlan, que também trabalha na educação básica em Curitiba, e com o professor Gustavo, que trabalha na Universidade Federal de Roraima. Os convido a escutar o que eles dizem sobre esta situação. Porque eu estou de quarentena já faz um tempo, né? Porque eu estou sem trabalhar oficialmente, né? Assim, com vínculo empregatício. Eu estou trabalhando à distância. E a quarentena está durando mais do que eu gostaria. Nessa questão da migração, a preocupação é exatamente como é que essas pessoas estão sendo acolhidas agora num período tão difícil, né, Mané? E aqui no Paraná, principalmente, as coisas vieram de cima para baixo, sabe? Fazendo com que os professores ficassem um pouco sem saída. Era uma coisa meio que obrigatória. Está sendo, né, uma coisa obrigatória, os professores terem que usar um Moodle lá do Google, que é uma espécie de Moodle, né? E passar para as crianças. Então são centenas e milhares de salas e não são os professores que atendem as suas turmas, então os alunos estão muito indignados. Tem uma colega aqui, inclusive, que é daqui, que coloca o depoimento de um aluno. É uma criança que fala, e ele diz: prof, você ensina diferente. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de prof. Mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Eu acho que em alguns aspectos a gente avança e em outros a gente exclui. E como sempre, excluir uma grande parcela da sociedade, né? Porque por uma série de razões, os pais, meu neto, por exemplo, está fazendo essas atividades, ele estuda numa escola particular, ele tem uma série de acessos em casa, telefone, gravadores, bom computador para ele usar, ele não depende do computador de ninguém, ele tem o dele próprio, fone de ouvido. Então, ele vai lá e faz, grava, conversa com os colegas, fazem trabalho em equipe, mas é uma outra realidade. Aí, se você pega, por exemplo, alunos da educação básica da periferia, que mal tem casa, e aqui em Curitiba é o que mais tem, de pessoas que vivem em casas que são subhumanas, são de autoconstrução, essas pessoas mal têm um lugar para morar. A escola, ela é um lugar onde eles se alimentam, onde eles sociabilizam, né? E eles ficam o máximo tempo possível na escola. E já as escolas que eu visitei são muito precárias em termos de rede, de computadores para as crianças. Então, eu acho que nessa condição, a lição que a gente aprende é que, dependendo do caminho e das decisões que se tomam, nós vamos privilegiar sempre determinados grupos em detrimento de outros. Oi, professora, tudo bem? Tá tudo certo, tudo tranquilo, por enquanto. A questão do EAD, o ensino à distância para os alunos estrangeiros, está enfrentando o mesmo problema que os alunos do regular, né? Nem todos têm o acesso à internet e aos aplicativos que o Estado está disponibilizando essas aulas, pelo YouTube e por um aplicativo do Google, mas quem não tem acesso à internet fica um pouco complicado de acompanhar. Teve umas reuniões em que foi pedido para que fosse colocado legendas para os alunos surdos nas aulas, e daí acaba também ajudando os alunos estrangeiros que não entendem tão bem o português, que é falado nessas videoaulas, que elas são passadas de forma bem rápida, assim, é um conteúdo bem... não é o ideal, né? A única coisa realmente efetiva que foi feita aqui na minha escola, e acho que foi repetido em outras escolas também, o governo do estado está dando alimentos da merenda escolar, que seriam fornecidos no período normal para os alunos, estão sendo fornecidos para os alunos de maior sensibilidade social ou em condições mais precárias. Os alunos do Bolsa Família também. Aí a gente conseguiu incluir os alunos estrangeiros nesse grupo também. E os alunos das nossas turmas de português para estrangeiros também entraram nessa lista de doação. Então a gente
eu até estou ajudando nessa entrega. Em média, assim, a gente está entregando para umas 30 famílias de estrangeiros um kit de alimentação bem reforçado nesse período em que a escola está fechada, de quarentena, isolamento social. A gente entrega mais ou menos uns 120 kits por semana, kits de merenda, e pelo menos uns 30 a 35 são para alunos estrangeiros ou de famílias estrangeiras que a gente entende que também fazem parte dessa vulnerabilidade social. Mas a questão do EA, essa foi uma coisa que está dando certo, que a gente está conseguindo cobrir. Agora a coisa do EAD e da aula à distância, isso está longe de ser o ideal, está sendo difícil para os alunos brasileiros acompanharem, para os alunos estrangeiros, então está bem complicado. Estamos tentando entregar pelo menos uma vez por semana, entregar atividade para os alunos impressa, para os alunos fazerem em casa, né? Os que não conseguem, mas mesmo assim também é difícil. A gente está vendo uma dificuldade bem grande, dadas as condições que todo mundo está passando. O governo do estado aqui estava tentando, pelo menos, que esses aplicativos da educação para a distância não cobrassem a franquia da internet, né? Não cobrassem os planos da internet. Então, um aluno mesmo sem crédito poderia navegar nesses aplicativos. Isso ainda não está efetivado. Eles estão tentando implementar isso. Então, isso restringe essa questão do Wi-Fi, dos planos de dados, restringe bastante. A aula também é dada no YouTube e em canais de TV aqui no Paraná. Mas isso também não ajuda muito, sabe? Porque por mais que algumas aulas, eles consigam ver aulas, por exemplo, nos canais de TV, a postagem das atividades é feita nos aplicativos. Então tem casos que nem uma família aqui que eu converso sempre, que é um celular para a família toda. Então a aluna não consegue fazer a atividade. Então são questões bem... A educação à distância não consegue, pelo menos feita de forma acelerada, como ela foi feita, pegou todo mundo de surpresa, né? Ela não consegue cobrir todas as realidades, ainda mais as realidades desses alunos estrangeiros, infelizmente. Agradeço aos professores por compartilhar essas experiências que são parte de um todo da problemática educativa local, global, nacional, internacional, planetária, que demanda um debate sério. São questões muito profundas. Um debate que nos posicione melhor acerca da situação das famílias, dos professores, dos termos das parcerias, pois é tempo de protagonismo, de escuta e de diálogo para pensar ações conjuntas com a sociedade. É evidente que não se pode subestimar nenhuma das leituras atuais e nenhuma das leituras que acabamos de ouvir, já que trazem embutida uma proposta de educação, de aprendizagem, de sujeito, de conhecimento, de sociedade que se pretende. São memórias de experiências que se registradas podem contribuir para refletir acerca do que se pretende ou do que se pode fazer na educação. A comunidade vai corroborando, mas não aceita mansamente a situação. Começa a desacelerar, a se perguntar, a analisar, a refletir e entender acerca do alcance dessa demanda, a questionar a eficácia do desenvolvimento de atividades remotas emergenciais à distância, considerando a problemática como sendo urgente, pois isso envolve o acesso aos cuidados, a serviços da educação e da saúde. Realmente podemos dizer que contamos com uma rede pública de proteção à saúde e contra a violência de crianças, jovens, adultos e idosos. Uma rede educacional, mas ambas necessitam melhorar e efetivar programas de inclusão cultural e digital, pois sem infraestrutura a proposta não será viável. O fato das pessoas se perceberem como sujeitos de direito, não de assistencialismo emergencial, o fato de dar-se conta da inseguridade social, dá a oportunidade a cada um de nós de tentar ações para enfrentar a desigualdade e a exclusão que parece se aprofundar cada dia mais. Como estamos lidando com a educação neste momento crítico? A resposta nós ouvimos, vozes também, além daquela da Margarita, começando daquela da criança, que impactou, já recebi mensagens, já
comentando isso. Então, realmente, acredito que dá para destacar como a utilização da educação à distância, ela explicita as contradições do nosso mundo atual. Explicita muito isso, ou seja, um mundo de exclusão, onde o acesso também à tecnologia, à internet, à conexão, não é igual em todo o Brasil, ou inclusive numa mesma cidade em todos os lugares. Então, nós ouviremos depois a segunda pessoa, a Cristina, que comentará isso também de maneira específica num grupo de refugiados e imigrantes que ela está acompanhando junto com voluntários. No fundo, o acesso à utilização do celular, o uso de dados, tudo isso coloca o migrante, o refugiado, no mesmo barco de muita da população brasileira. Antes de continuar, vamos lembrar também o Padre Sérgio Geller, que nos acompanha desde Curitiba, Audrey, Maísa, Karina, Eduardo, Valéria, a Norma Maradei, Norma da comunidade italiana, aqui que participa na Igreja Nossa Senhora da Paz. A Cristina está acompanhando, daqui a pouco também ouviremos ela. A Stefânia, de Roma, também, temos de vários lugares. A Bárbara, também, italiana. A Yara, o Marcelo, que é o coordenador do eixo trabalho da Missão Paz. Então, mais um grupinho de pessoas foram lembradas, mas, como disse, não é possível lembrar todo mundo, mas sinta-se todo mundo lembrados nesse nosso momento, Diálogo no SEM, o 43º diálogo, já uma história de acontecimentos. E lembramos agora uma outra questão: como estão respondendo as comunidades. Como estão respondendo as comunidades é um tema importante, porque vamos mexer seja com as comunidades tipo Brasilândia, outros lugares, ou também comunidades de imigrantes e refugiados. Vamos ouvir. Bom, algumas das comunidades de São Paulo, como Heliópolis, Paraisópolis, Guaianazes, y el distrito de Brasilândia y también grupos de refugiados organizados en diferentes bairros se movilizaron para asegurar seus direitos básicos até o Estado chegar a eles, até assumir a sua responsabilidade. Por exemplo, em Brasilândia, que apresenta o maior número de mortes por Covid-19 e que também sofre pela precariedade de acesso a direitos básicos, suas lideranças se organizam em uma rede horizontal para enfrentar a pandemia, articulando com representantes da saúde, da assistência social, da segurança pública, da cultura, da educação, dentre outras, onde também moram refugiados, como falamos. Na comunidade universitária e escolar, professores relutantes às tecnologias aprendem e as utilizam, preparam aulas remotas e material digital em vários idiomas para acompanhar também os refugiados nas suas atividades socioeducacionais, porque hay que lembrar que eles, os refugiados, necessitam do certificado de conhecimento do idioma nacional, de português, para solicitar documentos e conseguir trabalho. Então, tem organizações como a Missão Paz, entre outras, que também mantém atividades educacionais com migrantes e refugiados no bairro do Glicério, em São Paulo. São atividades muito importantes que dificilmente possam parar, mas estão com dificuldades, não? O Estado não assegura ou demora em cumprir a sua obrigação e a comunidade se organiza. A realidade é muito complexa e injusta e nos interpela para construir outra compreensão e outras práticas, dispositivos educativos também com migrantes e refugiados, com as pessoas mais vulneráveis, visando políticas públicas e não só a solução de problemas, nem políticas compensatórias ou emergenciais. Na realidade, então, somos atravessados nas nossas práticas por todas essas questões que nos colocam em uma posição difícil, não? A de viver a tragédia de ser contemporâneos da pandemia, dos avanços científicos, tecnológicos e intelectuais, mas também das situações de contingenciamento, de cortes, de falta de orientações claras
el sucateamiento de todo lo que es público, de millones de pais desempregados o en trabajos precarios, de pessoas que hoje saem à rua porque não têm reservas para fazer frente à quarentena, cuidar-se e cuidar das suas famílias. A única certeza que temos é que estamos diante de tempos muito incertos. Estamos diante de tempos muito incertos, com certeza as ações emergenciais são importantes, mas também precisa pensar não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. São lições que vamos aprendendo neste momento, somos interpelados a criar novas práticas e, de maneira especial, acho, nos mobilizar para ir atrás dos nossos direitos, para não ter retrocessos, como a Margarita comentou, respondendo a esta pergunta. E abrindo a porta já para a próxima, a quinta pergunta, quais as lições da pandemia para a educação? Obviamente, as lições não dá para querer, durante o processo, já tirar todas as conclusões, é cedo, óbvio, mas talvez um primeiro balanço, um primeiro esboço de lições, podemos fazê-lo. Considero que a primeira lição é a de fazer soma, sair do negacionismo, fazer redes, sair do negacionismo histórico, político, científico e sanitário, admitir a realidade complexa, assumir as responsabilidades, entrar em relação com o vírus, no sentido de permitirmos aprender acerca dele, da infecção, das incertezas que isso gera, das perdas, das tristezas, dos fracassos, da indignação, mas também da reinvenção das relações, das alegrias, da solidariedade, já que saímos muito fragilizados também emocionalmente, e da generosidade das pessoas, que tem a ver com a potência de vida. Embora não seja cedo para aprofundar nessas lições, observamos que há uma mobilização importante das pessoas, das famílias, dos profissionais e professores do Estado e das organizações internacionais multilaterais para assegurar o direito à educação de todos. Particularmente, eu não acredito na educação que visa consumo de conteúdos para a competição. E é difícil de vislumbrar um retorno proveitoso às atividades se não nos afastarmos das propostas educativas que só visam ser instrumentais ao serviço do mercado neoliberal. Acredito que a educação é uma possibilidade, mas como uma ação cultural para a liberdade e a cidadania, no sentido antropológico do educador brasileiro Paulo Freire, pois somos sujeitos históricos, inacabados, feitos possíveis no relacionamento social, somos sujeitos coletivos, não de simples contactos nem de hipercontactos, senão de relacionamento com outros, com os fatos do nosso tempo. E para esse relacionamento acontecer como educadores e estudantes, é importante termos acesso à cultura e às tecnologias do nosso tempo, obter as competências e habilidades teóricas, temáticas, instrumentais, atitudinais, afetivas e políticas, principalmente considerar a linguagem, a comunicação e o diálogo, a palavra produzida na própria prática, aquela palavra verdadeira que recobra um poder de transformação, pois envolve pessoas e toda uma diversidade e pluralidade social. Aí a palavra do imigrante, do refugiado, não pode faltar de mobilizar-se e expressar-se das mais diversas maneiras, inclusive como ato de resistência para superar a cultura do silêncio e responder a eventuais rejeições, xenofobia, ou às críticas ou a qualquer tipo de discriminação. Se trata de educar com ousadia e não na imposição do medo, que gera impotência. Acredito que é tempo de recorrer à filosofia do óbvio, à complexidade do mais simples, no dizer de Edgar Morin, assumir que imigrantes e refugiados trazem contribuições valiosas para a construção do conhecimento. Fato demonstrado na quarentena por médicos cubanos e venezuelanos, entre outros. É importante facilitar a revalidação dos estudos e o engajamento profissional dos que oferecem também apoio essencial durante a pandemia e que também são contaminados, como na Inglaterra, onde a maioria deles são imigrantes provenientes das ex-colônias.
Acredito que o avanço e a democratização da ciência e da tecnologia implicam a revogação da PEC da morte, como é conhecida em alguns setores, a PEC 95. Esta lição aprendida deve ser trabalhada fortemente. É importante lembrar que a interrupção educativa, que já alcança quase 200 países e milhões de crianças e professores, foi precedida por um histórico de interrupções, seja pelas propostas dos governos de fato, seja pela violência, pelo deslocamento forçado, pela pobreza, seja pelos países democráticos aliados de instituições fiéis à Organização Mundial do Comércio, que entende que a educação é uma mercadoria e a universidade uma provedora de um serviço educacional transnacional, ou a própria PEC 95, não? Ou seja, a interrupção, a exclusão e a injustiça social, inclusive a desigualdade, já existiam antes da pandemia. O que não pode acontecer é que, em nome da interrupção educativa atual, se justifiquem essas interrupções anteriores, pois isso seria outra violação dos direitos básicos. Já vimos como as políticas emergenciais, compensadoras ou provisórias, terminam legitimando, por exemplo, escolas de lata como sendo parte da política pública. O fechamento das escolas e universidades afetam a vida, mas não podem justificar ações que gerem uma nova interrupção de direitos, colocando em perigo a educação pública, presencial e de qualidade para todos, e legitimando uma proposta educativa remota, emergencial, para os mais vulneráveis. Para não cair em armadilhas, será necessário analisar as interrupções num viés histórico e, além disso, criar narrativas além do discurso de guerra. Valorar as histórias de vida dos envolvidos no tratamento e na educação durante o Covid-19. A conscientização é importante para evitar também que, em nome da pandemia, os conhecimentos científicos e tecnológicos, a ciência a serviço do mercado neoliberal, barre novamente os mais vulneráveis e gere mais exclusão. O desafio não se restringe a resolver problemas, mas a alcançar uma mudança profunda que vem acompanhada de direitos de cultura, de emancipação humana, de saúde alimentar, de moradia digna, de serviços de saneamento básico, e para isso a educação pública de qualidade é primordial. Ainda é cedo para tirar conclusões, dizíamos, mas já muitas reflexões foram feitas pela Margarita. Agradecemos por estas contribuições. De maneira especial, gostaria de retomar algumas, ou seja, da importância de fazer redes, admitir que a realidade é complexa, admitir ainda a realidade quer dizer não negá-la e criar novas relações. Então, algumas das colocações da Margarita nesta resposta. Antes de continuar, gostaria de lembrar que a Vera Helena escreveu que o trabalho necessário de grande valor, dá os parabéns à professora Margarita. A Georgia comenta como é importante o diálogo entre todos nós, criando rede de palavras e de culturas. Muito importante a troca de experiência e de saberes. Também o Paulo Zeminian diz que refletir sobre a educação e a inclusão do imigrante neste momento de quarentena é muito importante. E a Georgia ainda dizia que esse atravessamento da vida pela pandemia abriu ainda mais as feridas sociais. Precisamos pensar e agir para mantermos os direitos e ampliarmos as possibilidades. A Suzana, ela comenta que por mais que nós professores façamos, não há como tornar a educação à distância ser o ideal e menos ainda inclusiva. Lembramos também a Gilvanda, que diz que os pais não reconhecem o ensino remoto, apesar de todos os esforços como ideal. Falam que sentem muita falta da escola. Alguns comentários, então, do que foi colocado até agora. E, dando continuidade, mais uma pergunta. Esta vez é
dando uma olhada um pouco para fora, observando experiências de outros países, que lições surgem. Então, antes fizemos um balanço olhando a partir da realidade nossa, brasileira, de alguns lugares. Agora, damos uma olhada lá fora, se temos alguma lição, alguma experiência também útil para nós. Finalmente, podemos observar outras lições específicas a partir da experiência de alguns países cujos estudantes já estão voltando às aulas. Percebemos a importância de implementar uma política pública de educação que oriente ações específicas, um Estado que resguarde o direito, as condições para ficar em casa ou sair, se necessário, implementando uma renda básica à população empobrecida ou desempregada. Imprescindível o fortalecimento da rede de proteção social contra todo tipo de violações. A implementação de uma rede de educação aberta e flexível com uso de mídias, talvez federal, que atenda à população. E com isso é bom lembrar que a TV Escola recentemente foi fechada. Assegurar que o retorno dos estudantes, professores e profissionais das instituições escolares seja protegido com os cuidados básicos de higiene, uso de máscaras, tomadas de temperaturas e dispositivos de distanciamento social. Assegurar o direito à diversidade cultural e aos avanços tecnológicos do nosso tempo, o acesso à informação e ao conhecimento. Revisitar as competências e as habilidades cognitivas necessárias para propostas pedagógicas pós-Covid-19. Evitar que a educação remota ou a distância emergencial, compensatória ou provisória seja a opção para o futuro dos mais vulneráveis. Margarita comenta que evitar que o provisório emergencial se torne proposta para o futuro. Realmente estamos aprendendo, mas não podemos deixar que esta situação se transforme num projeto para o futuro. Temos que continuar a melhorar. De maneira especial, temos experiências que tem que aprender com outros lugares também, de apoio para a renda, educação, tecnologia, saúde, porque tudo está interligado. Então, a Margarida nos ajudou respondendo a essa questão. E a próxima é como trazer a realidade dos migrantes para o centro desse debate. Vamos ouvir. Boa pergunta, José Carlos, porque no dizer de Paulo Freire, aí está uma das tarefas da educação democrática, a de possibilitar nas classes populares e mais vulneráveis o desenvolvimento da sua linguagem, que, emergindo e voltando sobre a sua realidade, perfile as conjecturas, os desenhos, as antecipações do mundo novo. Está aqui uma das questões centrais da educação popular, no dizer de Paulo Freire, a dar linguagem como caminho de invenção da cidadania. Invenção da cidadania que, pensando na cidadania dos refugiados, podemos concordar com Agni Castro, que aponta 5 eixos de ação para a educação: a proteção, a capacidade de resposta, a inclusão na sociedade, nos serviços nacionais e nas atividades laborais e produtivas. Um empoderamento para que participem no processo de toma de decisões de maneira responsável e resoluções que impliquem ir além das respostas a curto prazo. Ou seja, na fronteira do conhecimento e da educação está o direito à saúde física e mental da gente que dialoga, que escuta, se comunica, aproveitando da ubiquidade das redes, que estão presentes em todas partes e ao mesmo tempo. São feitos e fatos possíveis pela tecnologia, a conectividade, a interatividade, que proporcionam a interação entre os seres, os saberes e as coisas. Então, também os refugiados, nesse sentido, José Carlos, cada dia mais vemos que eles estão organizados socialmente, estão se organizando por toda parte, já estão no debate e conversando, atuando, tratando de achar brechas para o diálogo, como atores ativos,
para diminuir a desigualdade e a exclusão, exercendo a cidadania a partir de ações culturais e educacionais concretas, não? Então, e nesse sentido, a escola e a universidade, em cooperação com os organismos internacionais e a sociedade civil, são importantes articuladores e muito mais poderiam contribuir se não fosse pelo contingenciamento e pelas dificuldades que os refugiados e imigrantes ainda enfrentam para o acesso, a admissão, a permanência e certificação para o exercício profissional que lhes permitiria também atravessar essa fronteira. Então, José Carlos, o que não pode acontecer, como afirma a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, é mais redução do espaço democrático, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos básicos como a vida, a educação e a saúde. Isso não pode acontecer. Temos que estar atentos para não permitir essa redução do espaço democrático. Obrigada, José Carlos, pela sua pergunta. José Carlos, mais uma vez um abraço, obrigado por esta provocação. A Margarita realmente retomou a importância da educação popular como invenção da cidadania. Também lembrou a importância de amplas visões e diria uma coisa que sempre gosto de sublinhar, que os imigrantes refugiados sejam protagonistas, atores principais. Não se trata de dar a palavra a eles, mas deles falarem para a gente. Custe o que custar, temos que ouvir também as críticas, as observações que são feitas, outras perspectivas que às vezes nós não captamos, claro, e que integradas ajudam a construir uma educação inclusiva. E falando nisso, gostaria de lembrar que temos também Luecha, que estudou em Nairobi, com certeza alguém que olha de fora, também Andréia, Nena, Inês. Tem também desde Venezuela pessoas que estão nos acompanhando, a Keila Canizales, acompanhando desde Venezuela, escutando o programa. Depois tem também a Maísa, que diz: parabéns, Missão Paz, por este trabalho muito importante nesse momento de pandemia. Suzana também que diz forças. Maria Lourdes de Araújo: uma das visões que tenho sobre a educação é a importância de formarmos melhores os pais, pois com a pandemia ficou claro que estes estão encontrando grandes dificuldades de conduzir e ajudar os filhos nas tarefas diárias e escolares. Isso ficou a cargo sempre da escola. Está claro que os pais, sem generalizar, claro, estão perdidos na educação dos filhos, em especial crianças migrantes que já encontravam dificuldades de integração. Então estamos reparando vários comentários que enriquecem este diálogo no SEM. E vamos agora às saudações finais da Margarita, que mais uma vez agradecemos. Gostaria de concluir agradecendo novamente por esse momento, essa possibilidade de compartilhar com vocês esta reflexão, que abre mais perguntas, claro que respostas, mas é um caminho necessário nesse momento. Também convidar as pessoas interessadas em obter gratuitamente em PDF do livro Migreducas, Vulnerabilidade como Potência, ou Abrir a Educação com Migrantes e Refugiados. E convidar também para um curso gratuito sobre essa temática que estamos organizando por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, com data confirmada. Então, quem tiver interesse tanto em obter gratuitamente um PDF ou participar do curso gratuito, deixo aqui o e-mail para contato: migreducas@gmail.com. Eu sou muito grata, então, por ter compartilhado este momento tão delicado com humanistas engajados como vocês e fico à disposição.
Mais uma vez, muito obrigado, Margarita Vitória Gomes. Ela fez referência a esse livro que está disponível em PDF e Migra Educas, Vulnerabilidade como Potência. Então, ela é organizadora deste livro e que recebe também o apoio do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz na sua publicação. Vale a pena dar uma lida. Então, este diálogo no SEM está sendo encerrado. Muito bom pela interação, por ter acompanhado, por esta riqueza que estamos construindo juntos.